Oi! Você quer saber como a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, vai impactar na sua empresa? Eu acho que você não quer saber, não. Sabe o que eu tenho percebido? Que as pessoas não estão nem aí para esse impacto. É coisa mesmo assim da gente, não é? Da zona de conforto. Mas olha, já vou adiantando. Me escuta, você precisa ficar ligado nisso. Você precisa entender como essa lei vai impactar no seu negócio. Só entender para você se preparar, para você não deixar tudo para a última hora. Mas Jaqueline só entra em vigor em 2021. Em 2021, mas no Procon. Se quiserem abrir uma ação, já tem ações sobre LGPD circulando. Em empresas que já estão pagando milhões. Então não custa nada. Escuta esse vídeo e para você somente se preparar, tá bom? Vamos lá? Já vou te falar. O nosso vídeo de hoje vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Os impactos que essa lei podem causar no seu negócio, na sua empresa. Então, hoje nesse vídeo, eu vou estar trazendo isso para você de uma forma bem simples, bem resumida, bem rápida. Eu sou Jaque Miranda, sou psicopedagoga, sou especialista em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da personalidade e já venho acompanhando a Lei Geral de Proteção de Dados em função das pessoas, das empresas onde eu dou consultoria e dos treinamentos e da conscientização que essas pessoas precisam ter, que esses colaboradores precisam ter. Inicialmente, até se você não quiser, você não precisa fazer grandes coisas não. Basta conscientizá-los. Eles precisam estar sabendo do que isso pode impactar no seu negócio, na sua empresa. E você que é pequeno empreendedor também precisa saber. Então vamos lá. Os dados digitais, com o avanço da tecnologia, ele está se tornando uma riqueza digital. Por isso que tudo começou. Por quê? Porque você já percebeu, as empresas, cada vez mais empresas ligam para o seu celular? Cada vez mais esse número aumenta. E tem umas até que você atende o celular e nada falam, porque são robôs. Porque os seus dados vão sendo vendidos, repassados para várias outras empresas. E aí você fica com a sua vida totalmente, a sua privacidade aberta nesse mundo grandioso digital. E por conta disso, por conta desse controle, foi-se necessário criar uma lei. Se a gente pensar bem, ninguém gostaria de ter os dados vazados na internet. A gente teve há pouco tempo o caso de várias empresas, Cirela, Facebook, o Uber, que os dados de milhões de clientes vazaram. E eles pagaram uma multa altíssima por conta disso. Então a Lei Geral de Proteção de Dados, ela chegou para proteger as pessoas, para nos proteger. E aí com ela chegaram algumas regras, onde todas as empresas, onde todas as pessoas físicas, onde os dados das pessoas físicas precisarão estar protegidos pelas empresas. Eu sei que esse assunto é um assunto que gera muitas dúvidas. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou buscar responder todas as dúvidas para você, tá bom? Ou então lá no Instagram. E aproveita, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá um gostei aí, que outros vídeos sobre isso eu vou estar trazendo aqui para você toda semana.
Então, conforme eu já falei, eu já expliquei aqui por que a gente precisa proteger esses dados. E uma outra curiosidade é que os dados, para serem protegidos, são somente de pessoas físicas. Não são os dados de pessoas jurídicas. É somente a lei é voltada para pessoas físicas. Dados de pessoas físicas precisam ser protegidos. E aí a lei vem determinando qual é a forma, qual o formato dessa proteção. O que as empresas precisam fazer? Como ela vai ser fiscalizada? Um outro dado importante que o artigo 5º dessa lei traz, que também é importante para a gente saber, são os dados sensíveis. São aqueles dados relacionados geralmente à discriminação, ao preconceito, como origem racial, como religião, como partido político. E o último conceito são os dados anonimizados, que vem da palavra anônimos. E o último conceito são os dados anonimizados. Que dados são esses? São aqueles dados em que as pessoas não sabem quem é você. Por exemplo, as pesquisas que fazem. Tantas pessoas participaram da pesquisa X, um percentual disse sim, outro percentual disse não, que a gente vê na televisão, que é realizada pelos institutos. Então, na verdade, eles não estão direcionados aos dados da pessoa, e sim eles estão unidos a uma pesquisa. Então, esses são os 3 pontos, logo de cara, que a lei LGPD traz pra gente. Isso é importante você saber. Sim, mas Jaque, qual é o impacto disso no dia a dia na minha empresa? O impacto disso é que as coisas mudaram. Como acontecia? As pessoas entravam em qualquer outro lugar e aí as lojas, qualquer lugar ia pedindo o CPF, o RG, o nome, o endereço, o telefone e todo mundo ia, e-mail, todo mundo ia dando todos os dados. Esses dados ficavam ad eterno na internet, ad eterno nos sistemas de informática e nunca que eram apagados dali. E assim esses dados iam ficando e a privacidade das pessoas vazando muitas vezes. O que mudou agora é que, pela lei, vão existir regras onde todo mundo que precisar recolher dados ou precisar ter dados de pessoas físicas, seja de clientes, seja de alunos, enfim, precisará estar cumprindo o que a lei vem pedindo. Esse é o impacto que vai trazer para as empresas, até para o profissional autônomo, os dados, às vezes, de paciente que fica no consultório. Por exemplo, a secretária. A secretária de um dentista, ela passa a ter todos os dados dos clientes ali no sistema. E se de repente uma pessoa ficar chateada com a empresa e resolver vender esses dados, passar esses dados adiante? O responsável vai ser o dono da empresa. E aí vem a multa. Então, por isso é que isso vai ser fiscalizado. E por isso que isso é importante para você. Que você vai precisar conscientizar os seus colaboradores e saber quem são os responsáveis por aqueles dados. E o cliente também, pela lei, vai poder saber quais são os dados que você tem, quando esses dados você vai tirar eles do sistema, porque a lei pede para que a gente dê uma data para encerrar com aqueles dados. Ele vai precisar estar de acordo. Então, Jaque, como eu posso ter esses dados sem violar a privacidade do meu cliente? A primeira via
de você fazer isso é através do consentimento. O cliente vai consentir que você guarde os dados dele. Para isso, você vai precisar falar para o seu cliente por que você precisa daqueles dados. Então, a primeira dica para você é qual realmente os dados você precisa. Pegue somente os dados que você precisa. As pessoas estão tão habituadas em pegar os dados de todo mundo que pegam um monte de coisa e não há necessidade daqueles dados todos. Então, essa é a primeira dica. A segunda via é através do legítimo interesse. O que é o legítimo interesse? O legítimo interesse é quando uma empresa vai realizar uma promoção e até interessa para você que ela tenha os seus dados, porque se você desejar adquirir aquela promoção, ela vai precisar emitir uma nota fiscal, então ela vai precisar da sua documentação. Ou então os bancos precisam de muitos dados nossos. Por quê? Por causa das fraudes. Então precisa que a gente diga, que precisa ter o CPF, o RG, não é? Quando a gente liga, que a gente precisa provar que a gente é agente, a gente precisa dar várias informações. E isso é a forma do legítimo interesse. Ele precisa ter esses dados. Se você gostou até aqui dessa primeira parte, pega o link desse vídeo, compartilha com os seus amigos. Tira uma foto, cola no Instagram, eu marco você, você me marca. E vamos estar aí ajudando mais pessoas, esclarecendo mais pessoas. Agora, tem 4 impactos que vão acontecer no seu negócio que você precisa estar atento. O primeiro impacto é a sua relação com o cliente. Como é que você vai montar essa estratégia para que ele forneça os dados dele? Então você precisa planejar isso, precisa estar tudo muito explicado, muito arrumado, muito claro, para que ele se sinta seguro em deixar os seus dados, em deixar os dados dele com você. Para isso é preciso que você construa a sua política de segurança de dados. O segundo impacto, ele acontece na coleta de dados desses clientes. Na coleta, análise e segurança dos dados desses clientes. Como você vai fazer isso? Como vai ser esse processo? Por quê? Porque é preciso ter segurança. Porque se não for seguro e vazar, você vai ter que pagar por essa multa. Então, provavelmente, é mais vantajoso para você investir na proteção de dados do que arriscar numa penalidade. O terceiro e grande impacto é na rotina dos colaboradores da empresa. Eu sei que para você é extremamente difícil ter um corpo de colaboradores capacitado profissionalmente para fazer este trabalho. Isso é muito compreensível. Ou até designar um empregado para ficar exclusivamente para fazer isso. Eu sei que para você pode ser muito difícil ter um corpo de colaboradores capacitado para realizar esse trabalho, ou até mesmo ter um empregado exclusivamente para tomar conta de tudo isso. E antes da gente ir para o quarto impacto, tá gostando? Dá um gostei, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para a gente ajudar mais pessoas. O quarto impacto, o impacto nos custos. Não vai ter jeito, você vai ter que escolher. Ou você vai ter um custo na prevenção, ou você vai ter um custo com as multas e penalidades. Vai ser uma enxurrada quando tudo isso começar
efetivamente a se movimentar. As multas são altíssimas, chegam mais ou menos até 50 milhões. O impacto que isso pode ser dado, o impacto que isso pode causar no seu negócio pode ser fatal. Ou você paga a multa de até 50 milhões ou 2% do faturamento, o que for maior. Então, volto a te dizer, é melhor você investir em prevenção, em proteção dos dados, em conscientização da equipe, do que você perder dinheiro com multas e penalidades. Pensa bem, se prepara, saia na frente. Eu tô aqui para isso, para conscientizar você, para ajudar você, tá bom? A LGPD ela não veio para acabar com as empresas, ela veio para coordenar, para acabar com as práticas abusivas, porque ia chegar um ponto que nós não íamos mais ter condições viáveis com todos os nossos dados vazados, espalhados na mão de N pessoas. Então, se o seu negócio depende de cadastramento, de ter dados de clientes, vai se ajustando devagarzinho. Se inscreve aqui no canal, eu vou colocar mais vídeos. Você vai fazendo tudo o que você tem que fazer já de forma diferente dentro do seu negócio, porque o importante é que quando haja uma denúncia, você possa apresentar em juízo. O que eles vão querer ver, avaliar, é a boa-fé. Então, se você apresentar que você teve boa-fé, que você capacitou os seus funcionários, que você conscientizou os seus funcionários, que você refez todo o processo do seu negócio, que você mudou a forma de recadastrar os seus clientes, aí sim, aí você já tem como se defender. Agora, você precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Foi um prazer compartilhar esse conteúdo com você hoje. Até a próxima.